queridos irmãos e irmãs, nós iniciamos, depois de celebrar o tempo do Natal, nós iniciamos agora, desde segunda-feira, o tempo comum. Esse período que vai, depois de celebrarmos também a Epifania, até o início da Quaresma, e depois retorna após a festa de Pentecostes. Por que se chama tempo comum? Porque é um tempo durante o qual não haverá nenhuma solenidade extraordinária. Celebraremos os domingos, que vão compondo o ano. Tempo comum, porque comum é a nossa vida. Esse tempo lembra a nossa peregrinação, a nossa caminhada nesta terra, que é algo comum. A nossa vida não é feita de coisas extraordinárias, mas ela é composta de coisas simples, corriqueiras do nosso dia a dia. Então esse tempo comum é para nos lembrar que é assim que nós devemos viver. E como é que nós iniciamos esse tempo? Com as leituras que nos falam do chamado de Deus. Deus nos chama. Na simplicidade do nosso dia a dia, nas coisas ordinárias da nossa vida, Deus nos chama. Deus se manifesta, manifesta a sua vontade, manifesta o seu chamado. Nós temos dois exemplos de vocação, e são passagens tão bonitas que o padre tem que se policiar para a homilia não ir até o meio-dia, mas para a gente escolher somente algumas passagens para a nossa reflexão. A primeira leitura nos traz a vocação de Samuel. Samuel, que já tinha sido obra do milagre de Deus. Ele é filho de Ana, que era estéril, e tinha pedido a Deus um filho. E ela tinha feito uma promessa, parece até contraditório, ela queria muito ter um filho. E ela fala para Deus, se o Senhor me der um filho, eu vou consagrá-lo totalmente ao Senhor. Numa visão humana, meio egoísta, a gente podia falar, então para que você queria o filho, se você não vai ficar com ele? Mas ela sabia que esse filho era um dom que Deus lhe daria, e ela retribuiria a bondade de Deus, consagrando a ele o seu filho. E de fato, Samuel é consagrado a Deus, ele é entregue no templo, ele foi criado no templo pelo sacerdote Eli. E numa determinada noite, e aí vem essa passagem, Samuel está dormindo no seu quartinho e escuta uma voz, Samuel, Samuel. E ele pensa, bom, só pode ser Eli que está me chamando. Samuel tinha certeza que alguém o chamava, mas ele errou sobre quem o estava chamando. Vai até Eli, e Eli fala a primeira vez, fala a segunda, meu filho, eu não estou te chamando, pode voltar para dormir, você deve ter sonhado. Quem é que não acorda assim, parece que alguém me chamou, não é? Pode voltar. Mas o próprio Eli começa a fazer um discernimento. Vocação está sempre ligado com discernimento. O menino vem uma vez, vem uma segunda vez, alguém me chamou, o Senhor me chamou, e Eli então faz esse discernimento, alguém está chamando este menino, e provavelmente ele está no templo, ele foi consagrado a Deus, provavelmente é o Senhor que está manifestando a ele o seu plano, o seu projeto. A gente podia falar assim, por que Deus não falou logo na primeira vez, Samuel, sou eu, o Senhor, e eu tenho tal missão para você? Deus não faz assim, Deus não é apressado como nós, Deus não queima etapas, Deus respeita o jeito de ser que Ele nos deu. Então, é preciso fazer esse discernimento. E aí, Eli é um instrumento de Deus para discernir a vocação de Samuel. E ele fala para Samuel, volta a dormir. Se você escutar de novo a voz, você vai falar assim, fala Senhor, o teu servo escuta. Deus já estava falando, mas Samuel ainda não tinha aberto o seu coração para ouvir a Deus. E de fato é o que acontece, ele volta a dormir, e aí a leitura acrescenta um detalhe, o Senhor colocou-se junto dele, e disse, Samuel, Samuel, e ele respondeu, como Eli tinha ensinado, fala Senhor, que o teu servo escuta. E aí Deus revela toda a vocação de Samuel, inclusive revela para Samuel, que ele vai ter que dizer para Eli, que os seus 2 filhos morrerão, porque se afastaram de Deus. Mas inicia-se a vocação de Samuel, porque ele abriu o coração para Deus.
essas palavras de Samuel, nós devemos usar muitas vezes essas palavras em nossa vida, quando vamos ouvir a palavra de Deus, não é? Fala, Senhor, que o teu servo escuta. A palavra de Deus é sempre anunciada, todos os dias. Em quantos momentos nós ouvimos a palavra de Deus, ela é proclamada, mas pode acontecer que nós não escutemos. Escutar não é simplesmente que chegue ao nosso ouvido essa voz, mas que ela entre em nosso coração. Escutar é isso. Escutar é fazer o que está aqui no final da primeira leitura, quando diz que Samuel não deixava cair por terra nenhuma das palavras do Senhor. Escutar é isso, é acolher a palavra, não deixá-la cair por terra, não perdê-la, abrir o coração. Eu quero ouvir o que o Senhor tem a me dizer, mesmo que não seja algo agradável. Se é o que Ele tem para me dizer, eu preciso acolher essa palavra. Deus que chama. E aí podemos agora ir ao Evangelho, onde nós temos em poucas linhas a vocação de 4 apóstolos, André e João, e depois, ou melhor, 3, porque a de Natanael não entra aqui nessa passagem, nem a de Filipe, né? André, João e São Pedro. E aqui, no Evangelho, nós podemos ter a impressão que não é Deus que chama, mas que partiu dos discípulos seguir a Jesus. E às vezes nós podemos pensar isso na nossa vida. Eu resolvi seguir a Deus, eu resolvi trilhar um bom caminho. Mas não, é sempre Deus que chama. Só que Deus tem muitas formas de chamar. No Evangelho, João está com seus discípulos, entre eles João e André, e Jesus simplesmente passa. Ele passa. E João Batista na mesma hora fala: Ele é o Cordeiro de Deus. Aquilo que o Padre sempre diz para nós na hora da comunhão: eis o Cordeiro de Deus. Essas palavras vêm de João Batista. E o que é que esses 2 discípulos fazem? Tiveram o seu coração aberto. Se ele é o Cordeiro, não faz mais sentido seguir a João. Ele é que nós temos que seguir, é ele que tira o pecado do mundo. João era um mensageiro. E aí já começa uma mudança. Não são mais discípulos de João, agora são discípulos de Jesus, são discípulos de Cristo. E se colocam, Jesus passou, Jesus nem sequer parou no primeiro momento. Tem hora que Jesus age, parece até que ele faz as coisas de uma maneira muito fria, mas tudo tem uma razão de ser. Ele passou, e os discípulos foram atrás. Mas Deus nunca vai nos tratar com frieza. Chega um momento que Jesus olha para trás, tudo planejado, e pergunta para eles: o que é que vocês procuram? Em realidade Jesus já os tinha chamado, passar por ali era o chamado, só que Jesus não quis falar diretamente, ele quis servir-se de João, mas era ele que estava chamando. Passar era um chamado, Deus passa pela nossa vida, e essa passagem é um chamado. E aí Jesus faz essa pergunta: o que é que vocês procuram? Que pergunta boa para nós, queridos irmãos e irmãs. Imaginemos se Jesus aparecesse para nós. Nós nos encontramos com Ele muitas vezes, nós nos encontramos com Ele muitas vezes, e se de repente, Ele, por exemplo, na hora da comunhão, que é o encontro mais profundo que podemos ter com Ele, real, porque Ele realmente vem a nós, na hora que vamos receber a comunhão, que você tivesse uma visão, e Jesus, antes de você comungar, Ele falasse assim: espera aí, o que é que você procura? O que é que você procura em mim? Eu acho que talvez a gente nem teria uma resposta imediata para dizer para Jesus, não é? É preciso então colocar-se essa pergunta, para ao ir comungar, ao rezar, ao ter esse encontro com Ele, o que é que eu procuro? O que é que eu venho fazer aqui? Porque a gente facilmente a gente pode entrar numa espécie de uma rotina, em que nós fazemos as coisas no modo automático, e aí não temos essa resposta pronta. O que é que eu procuro? Nós procuramos a Ele, a Jesus, e nada mais. Essa tem que ser a nossa resposta: Jesus, eu procuro a Ti, e nada mais, e eu sei que em Ti eu terei tudo. Os discípulos disseram isso, do jeito deles, mas disseram. Porque disseram para Jesus assim, eles responderam com uma pergunta. Jesus pergunta: o que é que vocês procuram? E eles respondem: onde que o Senhor mora? Onde moras? E Jesus fala: venham e vejam. O que significa esse onde moras? Eles queriam conhecer Jesus mais de perto, não o Jesus que simplesmente passava pregando,
Não o Jesus que simplesmente passou caminhando ali, mas Jesus, qual é a sua vida? Como é que o Senhor vive na sua intimidade? Nós queremos permanecer com o Senhor, chamado é isso, é permanecer com Ele. E Jesus fala, venham e vejam. E ficaram com Ele, permaneceram com Ele. E aí, queridos irmãos e irmãs, o Evangelho que é de São João, um dos chamados, traz uma frase que parece que não tem valor nenhum. Ele diz assim, foram até Ele, permaneceram com Ele. Era por volta das 4 horas. O que tem a ver isso com a vocação? Mas esse momento, esse encontro foi tão marcante para São João, que ele guardou até a hora que eu me encontrei com Jesus, e que eu fui permanecer com Ele, eram as 4 da tarde, e eu nunca mais quero esquecer essa hora, não quero esquecer esse momento que transformou a minha vida. Onde moras? Onde que Jesus mora? Nós também temos que ter essa resposta. Jesus mora no céu, Jesus mora, está presente na sua palavra, Jesus está presente em cada irmão, tudo isso é presença verdadeira. Porém, existe uma presença que a igreja chama de presença por excelência, que é a presença verdadeira e real por excelência, onde mais do que na palavra, porque aqui ele está presente quando a palavra é proclamada, no irmão ele está presente quando temos que socorrer o nosso irmão, mas existe um lugar onde ele sempre está presente, seja proclamada a sua presença ou não, vamos a ele ou não, ele está presente, é lá que ele mora, e muito pertinho de nós, aqui do ladinho, na capela do Santíssimo, ali Jesus mora, ali nós precisamos ir. Esse ano é o ano da oração. Entre as atividades da nossa paróquia, nós vamos pensar formas de estarmos muitas vezes com Ele, porque é ali que Ele mora. Agora, no mês de janeiro, logo no começo do mês, nós celebramos a festa de um santo chamado São Manuel Gonzales, conterrâneo do nosso querido Padre Joaquim, um santo espanhol, que se destacou por essa preocupação em não deixar Jesus sozinho no sacrário, tanto que ele é chamado de o bispo do sacrário abandonado. Uma palavra muito forte, sacrário abandonado. Um lugar abandonado é um lugar triste, é um lugar que está desprezado, desleixado, é um lugar onde ninguém vai, é um lugar do qual ninguém cuida. Então dizer sacrário abandonado é uma palavra muito forte, mas que deve nos fazer pensar. Sacrário abandonado seria um sacrário que ninguém visita, um sacrário onde não se adora Jesus, um sacrário onde não se pensa na sua presença, um sacrário que fica de qualquer jeito, que não se limpa, que não se cuida, porque se nós acreditamos que Ele está ali, nós temos que ter um carinho especial com Ele, até externamente, até na limpeza, nas flores, na ornamentação, porque Ele está ali. Porém, mais do que flores, mais do que ornamentação, mais do que a limpeza do lugar, Jesus quer a nossa presença. Ele não quer ser abandonado por nós. Mestre, onde moras? É ali que Ele mora, e é por isso que é ali que nós precisamos estar muito tempo, muitos momentos do nosso dia, da nossa semana, da nossa vida. Mais um detalhe para a gente já ir terminando. Depois que eles passam essa tarde com Jesus, na vida de André, acontece algo que é preciso acontecer na nossa. André se encontra com Jesus, e ele fica feliz. E se ele fosse egoísta, ele podia falar assim: eu encontrei Jesus, eu sei onde que ele mora, eu não vou contar para ninguém, porque ele vai ser o meu amigo, eu quero que ele seja o meu amigo somente, eu vou guardar esse segredo. Não, a amizade com Jesus não é essa amizade egoísta, essa amizade exclusivista. A amizade com Jesus é como um fogo que aquece, e o calor se irradia, é uma felicidade que tende a se espalhar, o bem tende a se espalhar, e por isso André, com seu coração transformado, porque ele esteve com Jesus, ele vai correndo, e fala para o seu irmão: encontramos o Messias. Ele resume assim o seu encontro com Jesus: encontramos o Messias, de maneira que a vocação de Pedro foi graças a André. O primeiro promotor vocacional da igreja foi Santo André. Foi o primeiro que chamou alguém para seguir Jesus. Jesus chamou Pedro? Chamou, mas quis servir-se de André.
E para chamar André, ele quis servir-se de João. Deus gosta de usar de nós. Ele gosta de se servir de nós. Queridos irmãos e irmãs, que nós também possamos ter esse coração como o de André. Ao sair da missa, ao sair da igreja, na nossa vida, nós temos que deixar transparecer essa alegria. Eu encontrei Jesus, eu encontrei o Salvador. Encontrá-lo na minha vida faz toda a diferença. Eu o conheci, eu fiz essa experiência com ele e não quero guardar para mim. Você não precisa sair pregando por aí a todo momento isso. Mas se Jesus realmente transformar a sua vida, sem que você perceba, você vai irradiar essa alegria. A alegria que nós percebemos em tantas pessoas, que não precisa nos dizer nada. E nós percebemos o quanto o seu coração está cheio de Deus, o seu coração está cheio da presença de Jesus. Jesus mora também naquele coração. Que nós possamos, queridos irmãos e irmãs, ter esse coração aberto, como Samuel, para dizer: fala, Senhor, que o teu servo escuta. Que nós procuremos Jesus onde ele mora, e que nós possamos levar a outros a mesma alegria que nós experimentamos por conhecermos, por nos encontrarmos com Jesus. Amém.